Tenho que apresentar meus dados agora. Eu sempre montei relatórios, mas parece que tem um negócio agora de dashboards. Como é que eu faço isso? Será que eu faço só dashboard, paro de fazer os relatórios? Como é que eu escolho entre esses dois? Vamos entender isso de uma vez por todas? Primeiro ponto importante para a gente decidir fazer relatórios ou fazer dashboards é entender o que a gente está fazendo, que é representar visualmente dados. A gente monta um relatório quando precisamos organizar informações para que a gente apresente. Esse é o mesmo princípio pelo qual a gente monta um dashboard. Tem algumas diferenças importantes que é o que eu quero esclarecer aqui nesse vídeo. Primeiro vamos ver o que é comum entre relatórios e dashboard. Primeiro, ambos vão utilizar fontes de dados. A ideia de que você está contando uma história e trazendo informações é usar dados que você trouxe de algum lugar e que resolveu organizar de alguma maneira ali. Ao mesmo tempo, tanto os relatórios quanto os dashboards são utilizados e acabam sendo essenciais para a tomada de decisão. Isso é o que a gente tem de elemento em comum. Agora vamos entender um pouquinho como que é especificamente para o relatório. Bom, primeiro, os relatórios apresentam resultados de uma ação realizada em um período de tempo ou uma situação determinados. Então a primeira coisa importante é que o relatório tem um período, tem uma janela. E sempre tem que estar muito claro para quem está lendo o seu relatório, lá na capa, de que período a gente está falando. Nele, os dados são gerados estaticamente. É a metáfora que a gente usa de uma fotografia. Quando você tira uma fotografia do que aconteceu naquele período e descreve essa fotografia e o que essa fotografia significa. Mas ainda assim, trata-se de um período pré-determinado. E também ele pode ser apresentado em formato texto. Como você tem a informação estática, você toma a liberdade de olhar o que aconteceu e escrever a sua percepção, a sua visão e a sua análise em cima dos dados que você tem até aquele determinado momento. Ok. Então vamos falar um pouquinho agora das características dos dashboards. Os dashboards também têm os elementos em comum de apresentação de dados, porém eles são feitos em formatos de painéis. Até a tradução de dashboard é painel, igual o painel do carro, que você consegue olhar ali para o velocímetro, temperatura do motor, bomba de combustível, você tem uma informação e um feedback em tempo real do que está acontecendo com o teu carro. A mesma ideia do dashboard para os negócios é você poder olhar ali alguns indicadores de lucratividade, de margem, velocidade de vendas e saber o que está acontecendo com a tua empresa. Então você vai utilizar painéis que apresentam indicadores de forma visual. O apelo do dashboard sempre vai para a direção do visual, porque nele não tem como você trabalhar texto. Então essa é a primeira característica de um dashboard, ele sempre vai exigir que você apresente visualmente a informação. A segunda é que os dados do dashboard são atualizados dinamicamente. Então você não tem mais uma leitura estática ou de um período. Você até pode selecionar um período para olhar no dashboard, mas a atualização dos dados acontece de maneira contínua. Tem até alguns casos onde a gente consegue atualizar os dados em tempo real. Então você conecta diferentes fontes de dados e sistemas e plataformas e vai monitorando aqueles indicadores enquanto eles acontecem. Aí é uma vantagem muito grande do dashboard para o relatório, porque se você for olhar o relatório, por exemplo, do mês de fevereiro, lá no comecinho do mês de março, se aconteceu alguma coisa no dia 3 de fevereiro, você só está descobrindo agora que já está em março. Será que ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Enquanto você está no dashboard, aconteceu a informação, ela popula e aparece na tua frente e você pode ir atrás de tomar uma decisão. O dashboard permite também que você faça comparações em tempo real. Como você já tem os dados ali todos dispostos e capturados, atualizados dinamicamente, você pode mudar o período para comparar um ano com o outro, ou um mês com o outro. Então, muitas vezes, nós usamos os dashboards internamente nas consultorias, porque a gente consegue integrar todos os dados ali dentro e já ir fazendo e provocando essas análises, não necessariamente tirando a fotografia para a elaboração de um relatório. Então, meu ponto aqui, para fechar, é que não é o relatório sempre bom ou o dashboard sempre bom. Cada um tem uma aplicação em um momento. Quando você tem um momento estático, parado, e precisa contar uma história do que aconteceu ali, você vai para o formato do relatório. Quando você precisa acompanhar e monitorar os resultados em tempo real e fazendo as comparações, o dashboard acaba sendo sua ferramenta de escolha. Gostou do vídeo? Clica aqui embaixo para curtir, se inscreve no canal também, porque dessa forma, quando eu lançar novos vídeos falando sobre BI, tomada de decisão, Big Data, você fica sabendo também pelo seu YouTube.